Graça e paz, irmãos, a todos que estão em casa, que Deus abençoe vocês, uma boa noite. Os queridões aí que estão em casa. Meus queridos, hoje a gente vai continuar o nosso estudo falando do Espiritismo, né? Espero que esteja sendo uma bênção para os irmãos, para aqueles que conhecem, ou têm membros da família, ou amigos que são espíritas, né? Que isso possa edificar a fé de vocês, sabendo do que não é agradável ao Senhor, sabendo como eu posso defender a minha fé, né? E considerar, como o apóstolo Paulo falou, anátema todo aquele, né? Que fala contra a palavra de Deus, né? Se você está presente aí, peço que dê uma boa noite aí no grupo do Pastorzão. Eu tô vendo aqui, ó, boa noite a Jana, a Renilda, a Analísia, a Cida, a Arlete. Boa noite a Vitória também, a Vitória que tá aí, ó. E aí, Vitória? Quer dar um salve aqui, Vitória? Junto com o Cauã, que tá fazendo hoje a nossa live. O Luiz e o Frank aí. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. E vamos começar com o nosso estudo, amém? Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Hoje eu vou estar ligado também no celular aqui, para ver quem está mandando, se tiver alguma dúvida também ao final, né? Porque hoje a gente encerra o nosso estudo. E hoje eu tentei organizar de uma forma mais clara, porque o último culto foi meio bagunçado, né? Eu acho que era muita ideia na cabeça, eu senti um pouco bagunçado, então eu tentei me organizar mais nesse estudo de hoje, amém? O Alex também, ó, boa noite, Alex, amém. Vamos lá então começar. Fala, meu sogro, paz do Senhor. Amém, meus irmãos, vamos orar aí para que Deus abençoe esse nosso estudo. Senhor, colocamos na Tua presença esse estudo de hoje, Pai, que eu seja uma ferramenta em Tuas mãos, Pai, usado para Te glorificar, que dos meus estudos, Pai, dessas ideias, Senhor, de tudo aquilo que foi posto nesse caderno aqui, Senhor, seja para edificação desse corpo que é a Tua igreja, seja de acordo com a Tua palavra, Pai, que nada venha, Senhor, da minha vontade, mas da Tua, Pai. Também eu coloco, Senhor, na Tua presença, a vida de cada irmão que vai estar ouvindo a Tua palavra hoje, Senhor, dentro de casa. Abençoa a vida deles, Senhor, que o Senhor possa tirar toda a distração, todo o celular, toda a rede social, tudo aquilo, Senhor, que nos distrai nesse momento, que possamos ouvir a Tua palavra atentamente, Senhor, entender com a mente, com o coração, que o Senhor possa trazer edificação, Pai, ao Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridões, os queridões, vamos ver. Boa noite aí a minha mãe, querida, Deus te abençoe, querida. Boa noite ao Tiago, a Ivanete, a Nete aí, ó. Tive um imprevisto aqui, vou precisar assistir depois. Beleza, pastorzão, Deus abençoe aí. A Zilma também, uma boa noite. Vamos começar o nosso estudo? No último estudo, a gente falou sobre os livros que o Allan Kardec, né? Para quem está vendo esse culto aí, eu recomendo que assista o primeiro, porque é uma continuação, e aí pode ficar perdido, né? No primeiro estudo, a gente falou sobre o início do Espiritismo, com o primeiro livro que Allan Kardec escreveu, que é o Livro dos Espíritos. Em resumo a esse livro, Allan Kardec começou a expor a fé espírita, mostrando claramente que o Espiritismo se identifica como uma fé cristã, que crê em Cristo, mas não como o Cristo Redentor, mas o Cristo como um profeta. Assim como Moisés foi um profeta de Deus, Cristo é outro e o Espiritismo é o outro, né? Então esse é o princípio da fé espírita. Eles se denominam cristãos porque creem, né, na fé cristã, mas com ela deturpada, não creem nela toda, não creem na Bíblia toda, em tudo que está escrito aqui, diferente do que a fé cristã prega. Amém? E aí a gente entendeu esse livro que ele quis dizer a princípio, né? Esse primeiro livro dos Espíritos é um complô de várias coisas que deu início à fé espírita, e a gente tem os outros livros, né? A gente viu a Gênese, o último livro dele escrito, que é desses principais, né, que expõe a fé espírita, que nesse A Gênese, né, ele mostra a criação do mundo, misturando muito com a ciência, porque ali, naquela época, em 1800 e pouco, tinha aquele boom, né, da ciência, aquela explosão de pensamento científico. E também a gente tem o segundo o livro dele, escrito, que a gente viu no último culto, que é o Livro dos Médiuns, que basicamente diz que todo ser humano pode ser um médium,
basta ele praticar isso. E o médium é aquele que se comunica com os espíritos que estão vagando por aí. Amém, meus queridos? E hoje a gente vai se debruçar sobre os dois livros, o terceiro e quarto livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Amém? Vamos ver as mensagens do grupo aqui para acompanhar. Boa noite, a Neiva, a Mônica, a paz, e a Maria, a paz do Senhor. Vou só tomar minha aguinha aqui para a gente começar, tá bom? Amém. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o terceiro livro escrito pelo nosso querido Allan Kardec. Ó, querido Allan Kardec. Posso chamar ele assim? Não sei. Fala aí, meu louro José. Pode falar ele de querido, então, né? Eu sou peixeiro, vou usar a expressão querido. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro dele. E eu vou falar um pouco da organização desse livro. Esse livro tem uma introdução grande, que vai falar do porquê e como foi estruturado o livro, e eu já vou explicar para vocês. E esse livro ele foi estruturado da seguinte forma. Depois da introdução, tem vários capítulos que são várias frases e momentos de Jesus, por isso que é o Evangelho. O Evangelho são aqueles 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que anunciam a nova mensagem de Deus, que é o Cristo, né? O Filho de Deus, o bendito de Deus, já diria o teatro, né? E qual teatro que é esse? O Benedito. E aí, esses 4 livros, eles mostram, né, a vida e obra de Jesus. E aí a gente tem o Allan Kardec escrevendo o livro dele, baseado nos princípios que Jesus ensina e trazendo para o Espiritismo. Então é assim que o livro se constitui. Uma introdução grande e depois vários capítulos que são várias frases de Jesus e ele se debruçando e explicando o Espiritismo nessas frases de Jesus. Tá bom, irmãos? Então a gente começa nessa introdução falando das revelações por espíritos. Então no começo ele fala que as revelações por espíritos elas são confiáveis, diferente dos homens que são desconfiáveis, que os homens eles tendem a mentir, a falar uma coisa, outra. E a gente sabe, né, irmãos, que é a famosa fake news, né, que começa, se eu falar aqui na esquina pro Zezinho, fofoqueiro da esquina, que o João, irmão da Maria, falou com o seu José, e o seu José que perdeu o pai porque morreu pro irmão, quando chegar lá no final da rua, para Dona Maria, que é fofoqueira também, ela vai falar uma história completamente diferente, né? Às vezes vai aumentar um ponto ou outro. Então, o livro começa falando que homens são falhos e que a confiabilidade dos escritos dos homens é pouca. Então, a gente não tem como confiar na Bíblia porque ela foi escrita por vários homens, né? Então, a gente confia em parte pelo que foi escrito, mas não tudo, porque poderia se perder, né? Poderia uma coisa ser exagerada, outra coisa não ser bem aquilo, né? Já os espíritos, eles são completamente confiáveis. O próprio Allan Kardec falou que o homem não pode acreditar 100% naquilo que ele lê de outro homem. Né? Então ele coloca em dúvida até o que ele mesmo escreve, porque Allan Kardec era um homem, né? E fala que se você tiver dúvida, deve consultar os espíritos, já que todo mundo pode ser um médium, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, irmãos? 2 Timóteo, eu queria falar um negócio do Timóteo, mas não posso. Queria falar de um jeito, uma entonação diferente, que é um pouco engraçada. Irmãos, 2 Timóteo, a minha versão, já sabe, né, Cauã? Então tá bom. Almeida Revista e Corrigido, isso mesmo. 2 Timóteo 3,16 diz assim, posso ler? Fechou? Tu é meu louro José, cara, preciso que tu me responda, tá? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, olha aqui, meus queridos irmãos. Diz aqui, ó,
A escritura, ela é olha só, vou ler de novo. Ô Jesus, me perdi. Divinamente inspirada. Então a nossa palavra, a nossa escritura aqui, ó, ela é inspirada por Deus. Então, ou seja, meus irmãos, não existe erros na Bíblia. Existe erro na falácia do homem, no que ele pode escrever, podem existir coisas erradas, coisas que não aconteceram, né, enganações, mas a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus. Ou seja, ela não contém erros. Porque se tu duvida que ela contém erros, tu duvida que Deus contém erros também. Porque ela diz, é totalmente inspirada, é divinamente inspirada. Então ela é a palavra de Deus revelada ao homem, diferente do que Allan Kardec prega nesse livro, né? Do que ele fala nesse livro. Amém? Ô Cauã, a letrinha disso aqui é pequenininha, eu posso ler lá em cima, lá? Igual tu botou? Então tá bom. Então eu vou falar pra ti os versículos, daí eu leio lá, fechou? Então tá bom. Paz a Lu, paz o Laudimar. Senti falta do amor da minha vida aí, mandando um oi, uma paz do Senhor, mas amém. Vamos continuar. Comparação entre Jesus e Sócrates. Irmãos, Sócrates não é só o jogador de futebol. Sócrates é um grande filósofo que existiu há muito tempo atrás e até alguns anos antes de Jesus Cristo vir a essa terra, e ele era um grande pensador, um grande filósofo grego, né? Veio Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes filósofos do tempo antigo. E aí, nessa introdução desse livro do Allan Kardec, ele fala e compara Jesus a Sócrates. Ele fala que Sócrates foi um grande pensador que veio antes de Jesus, foi um precursor, ele usa essa palavra no livro, como se fosse o próprio João Batista, né? Ele não compara João Batista, tá, irmãos? Eu estou comparando aqui para vocês entenderem. Porque ele veio e falou dos padrões morais. Então ele fala que Jesus é uma continuação do Sócrates, que ele veio estabelecer lindos e belos padrões morais. Irmãos, tem uma parte de concordância nisso? Claro, Jesus Cristo veio estabelecer lindos e belos padrões morais, mas nada fora do que for estabelecido no Antigo Testamento, dos padrões morais. Ele só veio agora explicar o comportamento que deve vir daquele que segue a ele. Ele cumpriu a lei. Não é diferente da outra. Ele cumpriu e agora é a nova parte. Deu para entender, irmãos? Diferente do que o Allan Kardec fala, que o primeiro Deus, os primeiros padrões morais, a primeira situação do Antigo Testamento é completamente diferente. Ele fala que é um Deus impiedoso, um Deus vingativo, e no Novo ele fala que é um Deus amoroso. Irmãos, o mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo. A diferença é que Cristo cumpriu a lei estabelecida por Deus, e hoje ele traz, depois do cumprimento da lei, ele traz o comportamento daqueles que devem seguir a ele, daqueles que são seus seguidores. E ele fala que o resumo da outra lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, continuamos entendendo a outra lei, mas agora o que cai sobre nós não é essa lei, é a graça. Mas ele não desconsidera nenhuma nem outra. Ele não tem isso, já Allan Kardec desconsidera. E fala que Cristo veio estabelecer os novos padrões morais, assim como Sócrates falava do belo, do bonito. Então ele dá uma ligação de Cristo com Sócrates, e não o jogador de futebol. Amém? Dá para entender aí? Pessoal, tá comigo? Boa noite, Gilvandro, paz do Senhor. E aí nessa introdução, ele fala que o fruto do ensino de Cristo é o Espiritismo, que ele é aquele que deveria vir, ele é o fruto, né, da árvore, né, assim como um pé fala um pé aí, um pé de goiaba, ele dá goiaba, o fruto do pé da goiaba é a goiaba, que é delicioso, que é saboroso, assim o fruto da árvore que é Cristo é o Espiritismo, é assim que ele se compara. Irmãos, nada a ver.
O Senhor Jesus falou que viria o Consolador, né? Haveria aquele que deveria vir, que é o Espírito Santo, que a gente vê claramente nos Atos dos Apóstolos, né? Então não tem nada a ver com o que Allan Kardec entendeu, né? Do que ele quis mudar da palavra. E ele fala que agora o Espiritismo é a nova revelação de Deus ao seu povo. Vamos abrir em Gálatas 1:8. Tu abre aí pra mim, Cauã. Gálatas 1:8. Deixa eu tomar uma aguinha. A Jo. Quem é a Jo? É a Josi? Ah, eu sou igual um tio, né? Vamos ver. Ah, é a tia Jo. Oi, tia Jo, paz do Senhor. E também tem a Carol. Paz, Carol. Conseguiu abrir aí? Fechou. Ó, o Allan Kardec falou que o Espiritismo era a nova revelação de Deus para os homens. Assim como Moisés revelou a lei de Deus, assim como Jesus revelou, aí o Espiritismo vem, pum, e revela também. Mas olha só o que diz em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pode deixar por enquanto aí, tá, Cauã? Irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, aos Gálatas. Ele fala, mesmo que nós, ele escrevendo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que seja considerado anátema. Em outras versões, amaldiçoado. Ou seja, Deus está nos revelando que todo aquele que revela uma outra coisa que não seja o que ele já tenha revelado nas Escrituras, que seja anátema, amaldiçoado. Então a gente deve considerar, se a gente segue a palavra de Deus, que o Espiritismo é maldição. Ele é amaldiçoado, ele foge dos princípios divinos. O próprio apóstolo Paulo falou que se ele revelasse outra coisa que não fosse isso escrito, vindo do próprio Deus, inspirado do próprio Deus, que ele fosse considerado anátema. Então, irmãos, a gente não tem outra a não ser considerar o Espiritismo maldição. Amém? NVT diz que boas novas, diferente das que nós lhes anunciamos. Opa, me perdi. Seja amaldiçoado. Obrigado. Então tá bom. Vamos seguir agora. Passou a introdução desse livro, que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem agora os pontos das falas de Jesus, e aí o Allan Kardec usando esses pontos, essas falas, esses trechos dos Evangelhos, para poder defender a fé espírita. Vamos entender? Vamos entender. Então tá bom. Primeiro ponto, a realeza de Jesus. Vamos ver como é que o Allan Kardec vai falar da realeza de Jesus. Ele fala assim, ó, Jesus é um rei. O rei é um título, mas ele usa esse título de rei para falar que ele é um grande pensador, um grande homem do seu tempo. Então ele fala que Jesus ele era um rei nesse livro do Allan Kardec. Jesus era um rei. Assim como Sócrates era um grande rei pensador, assim como, ele não usa esse exemplo, mas o Pelé é o rei do futebol. Então Jesus é esse rei, né? Esse rei assim de grande influenciador, grande homem. Quem que seria o nosso rei de hoje em dia, né, por Allan Kardec? Seria qual influencer, né? Seria Yasmin Castilho, Virgínia, Zé Felipe. Meu Deus, que rei. Irmãos, para o Allan Kardec, Jesus é essa grande figura, esse grande profeta, né? Esse grande homem, essa grande alma elevada, mas não o rei que a gente considera, que a gente não, né? Que a palavra nos revela. Abra comigo em Colossenses 1, do 15 ao 19. Vamos ver o que Deus fala que é o Cristo. Tá bom? Colossenses 1, do 15 ao 19. Então, Allan Kardec falou que ele é o rei, o grande alma, o grande influenciador. Vamos ver o que a Bíblia fala desse nosso Jesus. Olha só, Colossenses 1, 15. Vai falar assim, ó. Tu pode botar até na NVI, ô Cauã, para ficar até bem mais simples.
que a Almeida, apesar de eu ser como o Frank que gosta da sua Bíblia na Almeida, né? A NVI ela é bem clara, né? Ela tem uma linguagem mais acessível, né? Olha só, o texto fala, o ele aqui é o Cristo, porque nos versículos anteriores falou do Cristo. Ele falou, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, se Jesus fosse um mero rei, influenciador, uma mera alma elevada, ele não seria falado desse jeito, né, à igreja de Colosso. Então ele não seria isso tudo, né? Ele é tudo isso que foi revelado ali. Então ele não seria só um pequeno profeta, ele é o próprio Deus encarnado, o Cristo, né? O Filho, o bendito de Deus, né? O nosso rei. Então ele não é só uma alma elevada, como pensa a fé espírita. Eu tenho uma avó, minha avó Cleuci, querida. Se ela ouvir essa pregação, minha avó, te amo de todo o coração, mas estás errada diante de Deus, que você se converta antes. Porque não vai ter segunda chance, não vai ter reencarnação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois estará diante do tribunal divino. E aí essa minha avó, quando a gente se reúne, tem um encontro da família, ela é espírita. E aí ela fala que vamos fazer a nossa oração antes dessas refeições de família. E nas orações ela fala de Jesus, mas ela não considera Jesus aquele que redimiu ela. É só um homem de grandes obras. E Jesus não é isso. Jesus é o nosso rei, o nosso redentor. Amém? Vamos lá então, meus irmãos. Meus queridos irmãos. A Gigi fala para mim que eu fico falando meus queridos irmãos, sabia, Cauã? Mas ela fica zoando da minha cara por causa disso. Eu vou mudar. Me fala um outro bordão aí. Amados. Não, outro. Ô nego. Nego. Então tá bom. Ô nego. Então tá bom, nego. Vamos lá. Marisa botou boa noite, irmãos. Paz, Marisa. Deus abençoe. Queridos, tá dando pra entender? Negos, tá dando pra entender, nego? Tá tudo certo? Manda um joinha aí, manda um tá dando pra entender, que eu vou saber que a gente tá sendo compreendido aqui. A gente. Meu Deus, começou o espiritismo, ó. A gente. Meu Deus. Tem uma parte do livro dos espíritos que ele fala que como se fosse ele e vários espíritos falando contigo. Então, assim, é uma loucura, irmãos. Mas amém. Queridos, negros. Vamos lá. João 14:1. Ele usa um texto bíblico para justificar a reencarnação, a mudança de casa, né? Bota aí pra mim, ô Datena. João 14:1. Que o coração de vocês... Meu Deus, será que eu peguei o texto certo? Acho que sim. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Pula. Casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Pode por aí, tá? Mas a gente vai prosseguir, tá? Irmãos, queridos, negros, eles usam esse termo aqui, a casa de meu pai há muitas moradas, o Allan Kardec usa, para justificar que Deus estava falando nesse momento, através de Jesus Cristo, que existem várias casas onde a alma vai encarnar. Então o meu espírito está habitando na casa do Luiz agora, e quando ele morrer, se ele não for o perfeito, que ele não é, vai habitar em outro, e depois vai habitar em outra casa. Então ele usa esse texto justificando que os espíritos habitarão em várias casas, e o meu pai, que Jesus estava falando, está preparando essas casas. E ele também fala dos mundos,
que os espíritas, eles acreditam que existem vários mundos, onde existem vários alienígenas, vários seres extraterrestres, e aí existem os mundos mais elevados, mais civilizados, e os mundos mais bárbaros. E se você foi uma pessoa má nessa terra, como por exemplo Hitler, ele fala que você vai habitar nesse mundo mais bárbaro, porque você foi merecedor disso, né? E quem sabe você tendo uma vida boa, como um bárbaro, você vai para um mundo mais civilizado. E quem sabe, né, você foi um cara muito além do tempo, muito lindo, muito perfeito, bonitinho do Senhor. Tchucuruco, você vai habitar num mundo extraterrestre mais civilizado, né? Irmãos, esse texto está completamente interpretado de forma errada, uma completa heresia. Vamos continuar o texto? Lê aí, bota aí, Datena, o 3. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Para por aí. Olha esse texto aí. Olha esse texto de Jesus. Se Allan Kardec continuasse interpretando o resto, ele entenderia que Jesus está falando que ele, o próprio Cristo, Jesus, vai lá preparar o lugar, voltará e levará com ele a igreja para que esteja com ele. Então não está falando de vários corpos, estava falando de um lugar onde a igreja do Senhor vai habitar. Amém? Então tá bom, a gente conseguiu entender esse papo aí do Allan Kardec. Obrigado, Cauã, pode tirar. Vou dar uma olhada no grupo. A NET mandou um joinha. Estamos entendendo. Dá de entender, sim. Ok. A Renilda mandou um joinha. E o Gilvandro também. Que bênção. Então tá bom. Tá dando para entender. Vamos continuar, queridos negros? Então, negros é meio pejorativo, né? Se fosse nego... Eu nasci aqui. Então tá bom. Eu não nasci aqui, na Igreja do Portal. Eu nasci no Marieta. Então tá bom. Às 10 horas do dia 2 de outubro. Vamos lá então, negros. Ressurreição e reencarnação. Aqui é um ponto bem denso teológico, porque o tal do Allan, ele fala que a ressurreição é igual ou é parecida com a reencarnação. E, claro, a palavra de Deus, os próprios escritos do Antigo Testamento, então a Torá, que são os 5 primeiros livros, os profetas, todos eles pontuam em alguns pontos a ressurreição, que é o que vai acontecer conosco, né, irmãos? O próprio salmista Davi, ele fala da ressurreição, de quando estaremos com o nosso Deus, né? Então era uma profecia, era algo que aconteceria por conta de Cristo, que a partir do momento que ele morre naquela cruz e paga o preço dos nossos pecados, ele permite ao homem estar diante do Pai, porque o homem é justificado por Cristo. E aí a gente está ressurreto, a gente está nesse local de gozo, de alegria, de festa, né? Que é o céu, né? E também a ressurreição é usada em contexto não só disso, não só desse gozo, dessa festa, desse nascimento, né, nesse local divino, que é o céu, mas também usado no contexto do Novo Testamento, em algumas profecias do Antigo, como o dia que nós iremos ressuscitar para a glória de Deus, que é o dia que Cristo virá buscar a sua igreja. Amém? Então é usada nesse contexto. E aí a reencarnação, ela tem sim livros antigos judeus, livros do povo hebreu, que fala da reencarnação. Mas a palavra reencarnação, ela é Gilgul. Eu não sei falar isso, tá bom, gente? Gilgul. Mas ela não aparece em nenhum momento dos textos antigos e dos textos novos, do Antigo e do Novo Testamento. Ela aparece sim no que eles chamam de Cabala, e nos textos da Cabala, que é o Zohar. Essa Cabala são os ensinamentos místicos e esotéricos do judaísmo. Então existiam pessoas, amontoados de gente, que criam nessa parte mais mística dos espíritos, desde o judaísmo, né? O próprio Sócrates ali, ele também tem um pezinho no judaísmo, tá, irmãos? No judaísmo, no espiritismo.
Tanto é que Allan Kardec utiliza muitos dos pensamentos dele para justificar o uso próprio Allan. Mas esses ensinamentos místicos e esotéricos, eles têm essa palavra reencarnação, mas não é a mesma coisa. Tanto é que não tem essa palavra na Bíblia Sagrada. Nos textos originais não tem essa palavra. E o Allan Kardec compara a ressurreição com a reencarnação, fala que é a mesma coisa, mas não é. Se fosse, estaria escrito reencarnação, e não está. Deu para entender? Então tá bom. E um dos últimos pontos ali do livro é que ele vai comparando os princípios morais, a fé, as bem-aventuranças, vai falando que tudo isso ele é bom. Irmãos, é bom, tá na Escritura Sagrada. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram. São textos que nós precisamos nos debruçar e entender o que Cristo estava falando. Quando Cristo fala, bem-aventurados, por exemplo, os pobres de espírito, não está falando dos homens pobres. Ah, então eu vou ser um bem-aventurado quando eu for pobre nesse mundo. Não, ele está falando dos pobres de espírito, dos humildes de coração. Bem-aventurados esses. Quando ele fala, bem-aventurados os que choram, todo mundo que chora é bem-aventurado, então eu vou sair chorando. Não, irmãos, eu tenho que entender o que o texto está falando. Eu tenho que entender a profundidade do texto. O que ele quer dizer com bem-aventurados os que choram? O que Cristo quis dizer com isso? Então, é algo um pouco mais profundo do que isso, né? E esses princípios morais são bons. O próprio Espiritismo vai falar, vai debruçar sobre eles, vai falar que é bom, que não sei o que lá, que é o que faz o homem passar para melhor nessa vida. Irmãos, o Allan Kardec estava certo, os princípios morais, nesse ponto. Os princípios morais são bons. Cristo deixou bons os princípios morais da fé cristã. Mas agora, o homem não é justificado pelos princípios morais. O homem é justificado por Cristo. E a partir do momento que Cristo justifica o homem, que ele morre, que ele derrama o sangue precioso dele sobre a vida do homem, que o Espírito Santo revela ao homem o que Cristo fez na cruz por ele, a partir desse momento que o homem entende, ele fala, poxa, eu não posso ser esse cocô de homem que eu sou. Eu preciso ser um homem conforme o padrão do meu rei. Eu preciso ser um discípulo de Cristo nessa terra. Então eu vou melhorar os meus padrões de homem. Eu vou ser um homem melhor, não para ser salvo, porque eu sou salvo por Cristo. Mas a partir do momento que eu sou salvo por Cristo, eu vou me tornar um homem melhor. Porque já diria a nossa carta de Tiago, e não o Tiago, o nosso irmão da igreja, diretor do Colégio Cristão Amar. Tiago, irmão de Jesus. Ele diz que um homem, ele sem obras tem uma fé morta. Por quê, irmãos? Esse texto é bem profundo. Porque o homem, se ele tiver obras, ele tem fé? Mais ou menos isso. É difícil explicar esse texto. Mas o que ele quer dizer é o seguinte. Quando o homem tem fé em Deus, fé que Jesus Cristo redimiu ele, morreu pelos pecados dele, pagou o preço do pecado dele, ele começa a praticar as obras boas que vêm do Pai das luzes, as obras que edificam, as obras que demonstram a glória de Deus, as obras boas. Porque ele é justificado pelas obras? Não, ele é justificado por Cristo. Mas a partir do momento que ele é justificado por Cristo, ele pratica obras boas. E aí, quando o irmão de Jesus, Tiago, fala disso, ele entra em concordância com o que Jesus falou. Porque Jesus falou, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Ou seja, eu consigo saber se um homem é de Deus ou não pelo que ele faz, pelo que ele produz, pelo que ele fala, pelo que ele articula, o que ele faz. Eu consigo ver pelas obras dele que ele é um homem de Deus, convertido, justo perante o Senhor. Por quê? Porque ele pratica coisas boas. Porque ele é bom? Não. Ele é um maldito pecador, mas salvo por Deus. Deu para entender? Essa coisa complexa? Então a fé cristã, ela se diferencia, meus queridos irmãos, ela se diferencia das outras fés, das outras religiões, em vários outros pontos, mas um dos pontos principais da fé cristã, do cristianismo, é que nós somos salvos por Cristo e nada mais. Diferente das outras religiões.
Onde o espiritismo, eu alcanço o céu quando eu sou um homem super top. Um homem zica, top das galáxias. Então eu alcanço esse patamar, aí eu vou para o céu. Irmãos, o pastor Roberto, o pastor Gilberto, o Cauã, eu, o Frank, o Santo Agostinho, que viveu há muito tempo atrás, os pais da igreja, Martinho Lutero, o Tiago, irmão de Jesus, os apóstolos. Tu sabe todos os apóstolos, ô Cauã? É difícil decorar, né? Então eu vou ensinar para a igreja agora um macete, que a minha mãe me ensinou, que ela aprendeu da mãe dela, minha avó. Que é assim, ó. Cristo chama os 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Ah, moleque! Então os 12 apóstolos de Cristo. Irmãos, os 11, né? Porque um traiu ele, né? E não se sabe o fim, mas acredita-se que tenha sido o inferno, né? Mas os 11 apóstolos de Cristo, todos eles, irmãos, todos esses irmãos da nossa igreja, os grandes irmãos da igreja que viveram nos séculos passados, todos eles, meus irmãos, não vão ser justificados pelo que eles fizeram. Não vai chegar o apóstolo Pedro e vai falar assim, ó, Senhor, pratiquei muitas coisas em teu nome, por isso eu vou entrar aqui no teu reino. Não. Quando o homem morre, ele vai diante do tribunal de Deus. E aí Deus, eu já falei isso no culto passado, né? E aí Deus, ele analisa uma coisa. Se esse homem creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e aí ele será salvo. Ou se esse homem não creu em Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que ele analisa. É se esse homem, ele creu em Deus. E o crer está relacionado com as obras. Meu Deus, eu vou entrar nisso de novo, não quero entrar nisso. Não. Vamos sair disso aí. Mas amém, irmãos? Deu para entender? Deu para entender, negos? A Marisa diz que sim. E a Mônica diz que tá sim, nego. Então tá bom. Eu demorei para lembrar quem é a Marisa. Lembrei. Deus abençoe, Marisa. Eu gosto muito da Marisa e do marido dela, bem querido. Se estiver assistindo a live aí, o maridão da Marisa, que eu não lembro o nome, um beijo, um abraço. Então tá bom. Vamos seguir aí o nosso estudo. Amém, queridos negros? Vamos lá. O céu e o inferno. Então esse tá quase encerrando o nosso estudo. O céu e o inferno é o quarto livro do nosso amigo Alain. E esse livro, escrito em 1865, ele vai falar alguns pontos importantes que a gente vai esclarecer as dúvidas de alguns irmãos e até a minha, que eu estava antes de entender a fé espírita, né? A Arlete mandou amém. A Arlete que, por curiosidade, irmãos, é a mãe do Alex. Fica aí a curiosidade pro programa. E o Frank mandou Vision. Ah, e Vision. É isso? Cara, vocês são maus, né, cara? Graças a Deus por Jesus, né? Mas como é que fala o nome dele? Tão rindo de mim, tá, irmão? Só porque eu não sei falar. Perdão, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Ivisum. Eu acho que é isso, Ivisum. Tá bom. Vamos continuar? Deus te abençoe, meu querido. Tu é um queridão. Vamos lá. Primeiro, o céu e o inferno. Esse livro, que foi o quarto livro do Allan Kardec, vai falar primeiro dos demônios. O que são os demônios? De acordo com Allan Kardec, toda alma vai ser salva. Então não existe. Para ele, Deus é injusto se uma alma for para o inferno. E nós entendemos claramente que não é isso, né, irmãos? O homem merece o inferno. Não sei se você sabe, mas você merece o inferno. O seu merecimento, o fruto daquilo que você faz com a sua própria mão, é o inferno, meu irmão. Porque você é um homem de carne, e tudo aquilo que é da carne é carne. O homem é condenável por si só, porque ele nasce no pecado e tem sua vida toda no pecado. Agora,
o fruto de Cristo, o merecimento de Cristo é o céu, porque ele foi perfeito. E ele derrama esse merecimento sobre a sua vida se você crer nele, de todo o coração. Então, a gente entende que Deus é justo quando manda o homem para o inferno, porque o lugar dele era esse. O impressionante é tu chegar para o céu e falar, cara, Deus realizou o maior milagre. Deus, ele foi o mais misericordioso. A misericórdia de Deus é tão grande que ele pega um caco como eu e bota do lado dele. Eu não mereço isso, eu mereço o contrário. Então essa é a graça de Deus. É isso que a gente tem que entender cada dia mais, se debruçar sobre isso. E pro Alan, o homem não pode ir para o inferno, porque Deus seria muito injusto se criasse um homem para o inferno. Né? E aí ele fala que os demônios, eles são as almas imperfeitas que estão vagando pelo mundo. A gente viu no primeiro livro dele que a alma sai do corpo quando morre e ela pode vagar por tempo indeterminado, até Deus querer. Vai vagando, vai vagando. E aí são os espíritos que a gente consegue se comunicar. Essa alma que está vagando. Até que ela encarna num outro corpo, quando Deus permitir, quando Deus quiser, de acordo com Alain. E aí ela tem a vida dela de volta. Então você consegue falar com os espíritos até da tua família, se ele estiver vagando. Consigo até falar com a 5ª geração da minha família, se o espírito estiver vagando por aí. E eu conseguir falar com ele. Então, de acordo com o Alain, essa é a ideia. E os demônios são as almas que foram imperfeitas. Ou seja, eu sempre uso o exemplo do Hitler, porque todo mundo sabe, né, irmãos, que Hitler foi um cara que, né, um grande líder político da Alemanha nazista, que queimou os judeus ali, que fez um grande massacre, fez muita coisa feia, né? Queimou negros, queimou todos aqueles que não eram... queimou alguns, mas colocou na câmara de gás para que morressem asfixiados. Foi um homem que acreditava na raça pura, né? E muito feio, muito errado o que ele fez, né? Muito desumano o que ele fazia. Mas aí, de acordo com Alain, quando eu falo Alain, é Allan Kardec, né? Os irmãos entendem, né? De acordo com Alain, esse Hitler, que foi um cara muito mau, quando ele morreu, a alma dele, que foi muito má, virou um demônio. E faz as coisas do demônio, vira um espírito zombeteiro, vira esses espíritos maus que fazem coisas más e pá, até que ele encarne em alguém, né? Então, para eles, o espírito demoníaco é esse homem que foi mau. Morreu e tá vagando por aí, depois vai encarnar em alguém. Mas aos poucos ele vai se tornar bem. Então o demônio não é para sempre demônio. Ele vai virar uma coisa boa depois. No final, todo mundo fica bem. Ô, coisa linda de se pregar, né? Vai no púlpito e fala, todo mundo aqui, ó, no fim vai pro céu, vai prosperar. É a teologia coach começando aí com o Alain, né? Isso. E a palavra de Deus fala claramente que, como comichões nos ouvidos, nos últimos tempos os homens eles iriam buscar palavras que lhe afaguem o ego. Uma palavra que acaricia o ego, que, ai, passa a mão, tão queridinho esse homem, tão perfeitinho. E a palavra de Deus, ela faz o contrário. Ela denuncia a sua imperfeição. Quando a gente lê a Escritura Sagrada, quando a gente se debruça sobre ela, ela é um espelho. E ela mostra o quão ruim eu sou, o quão eu preciso de Deus, o quanto que eu sou dependente dele, o quanto que eu preciso melhorar a minha vida diante de Cristo, né? Então a palavra de Deus, ela faz isso. Quando a gente é exposto à palavra, a gente é exposto a um espelho. E o Espírito Santo ministra com a gente. Amém? Então tá bom. A Marisa mandou um kkk. Deve ser sobre o marido dela, né? Querida. Deus abençoe. Vamos lá. Os anjos. O que são os anjos para os espiritistas? Os anjos são, como os demônios, almas, só que ao invés dos demônios que alcançaram a imperfeição, são almas que alcançaram a perfeição. São como Jesus, que alcançou a perfeição depois que ele morreu, virou um anjo, né? Então, para eles, os anjos são essas almas que alcançaram a perfeição. Olha que coisa linda. Então tá bom. E aí, gente, o inferno, que era a minha grande dúvida, o que é o inferno, né, já que não existe, né? E na Bíblia, né, bem claro que existe, né? O que é o inferno, né, então, para os espíritas? E aí eu lendo descobri que o inferno é um estado de consciência da alma perdida. Então a alma o homem que foi mal, o tal do Hitler, morreu,
saiu o espírito dele, que virou um espírito mau, um demônio, ele está no estado de inferno. Ah, olha aí. Então o inferno para eles é um estado de espírito. Aquele espírito está no inferno. Ele está demoníaco. Olha só, irmãos. E a Bíblia ela mostra claramente que o inferno é um local físico, né? Espiritual, mas físico. Para onde é que eles irão? Para a condenação para a condenação eterna. Interna é boa, né? Para a condenação eterna. A palavra de Deus é bem clara em Mateus, se eu não me engano, capítulo 25, final dele, Jesus fala que no final dos tempos ele se assentará no seu trono de majestade e separará uma nação, quer dizer, uns dos outros. Todas as nações estarão diante dele e ele vai separar. Assim como um pastor, e naquele tempo os pastores criavam os bodes e as ovelhas juntos, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, a ovelha para a direita, o bode para a esquerda. Vai lá, bode, vai lá, ovelha. Ovelha para a direita, bode para a esquerda. As ovelhas, ele vai falar: entrem, benditos de meu Pai, porque vocês fizeram, cumpriram com a minha palavra, ouviram e praticaram. E aí ele vai falar para os bodes: show, espantando o bode, né? Vai falar aqui, ó: vão para longe de mim, vocês que ouviram a minha palavra e não a praticaram. Uns irão para o gozo eterno, para a festa do Cordeiro, para as bodas, e outros irão para a condenação eterna. Ele fala exatamente isso, irmãos. Então nós entendemos que é um local físico de condenação. Por que que o inferno é um local de condenação? Isso é um ponto teológico bem importante. Por que eu falo teológico? Teológico é o estudo da palavra, só isso, tá bom? Então, por que que é um lugar de condenação? Porque a graça de Deus não está naquele lugar. O inferno é a ausência do próprio Deus. Como assim? Deus não pode ir lá? Irmãos, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas é um local, eu acho que eu me expressei mal, um local onde a graça de Deus não alcança. Porque ele não quer que a graça dele caia sobre aquele lugar. Ah, então, Luiz, a terra é um lugar onde a graça de Deus cai? Sim, não só sobre os homens que creem em Jesus, mas a gente pode ver a graça de Deus no sol nascendo. A gente pode ver na comida que a gente come, no cuidado que Deus tem pelo ímpio e pelo justo. Deus cuida. Agora, o ímpio tem a vida dele como oportunidade, né, para crer em Deus e se converter. E o justo tem essa mesma oportunidade para crer em Deus e se converter. Senão, irá para um caminho ou para o outro. Mas a graça de Deus é revelada nos céus. Então a gente entende que Deus criou e a graça dele aqui é revelada. E o inferno não tem essa graça. Imagina um lugar onde Deus não dá graça. Se você quer entender, quando o pecado entrou no mundo, houve sofrimento. Antes disso, era sem sofrimento. Era trabalho sem cansaço. Era sem dor. Mas agora, com o pecado, entra o sofrimento. Imagina um lugar onde é só sofrimento. É um lugar onde não tem a graça de Deus. E o céu é exatamente o oposto. Amém? Então tá bom, estamos quase finalizando. E o purgatório? O purgatório seria onde a alma fica. Não um lugar físico, mas um estado. Então a alma que está vagando por aí, seja ela tendo sido uma pessoa boa ou má, ela está no purgatório, que é aquele lugar onde ela vagueia, está vagueando, até entrar, né, em outro corpo. Eles concordam com a fé cristã católica romana. É romana, né? Isso, católica romana, porque a palavra católico é universal, se eu não me engano. É uma fé de todos. Católico romano, que é a igreja católica, que a gente chama, né? Inclusive a nossa comunidade amada do Portal e do São Vicente é oriunda, né? Veio da igreja católica, só que a diferença é que o Espírito Santo nos revelou a escritura dele. A gente, meu Deus, tá tudo errado aqui. O pastor Gilberto falou isso. Meu Deus do céu, que isso? E aí começou a comunidade a amar, desde lá, né? Então, a fé católica,
ela deu origem a essa fé espírita. Deu para entender? Então tá bom. E aí eles creem sim no purgatório, mas é só um lugar onde a alma, um estado que a alma fica até ir para o outro corpo. Irmãos queridos negros, falem para mim. Deu para entender? Eu quero que se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar aqui no grupo, pode perguntar agora, vai utilizar esse momento aí para perguntar. E só para eu saber se chegou nesse momento da live, porque tem um certo atraso, manda um ok aí para saber que chegou nesse momento, para eu entender que, né, não manda nego, manda nego. E a Vitória falou isso, tá? E só para eu saber se chegou nesse momento aí, para eu poder finalizar o culto, se não tem nenhuma dúvida. Irmãos, creio que tenho sido exposto, tenho conseguido expor a fé espírita de um jeito fácil, simples de entender. No primeiro dia achei um pouco confuso até o que eu falei, mas hoje eu acho que conseguiu seguir uma linha de raciocínio mais clara, né? A Jana mandou ok, a Nete mandou ok, o Gilvandro mandou ok. Muito bênção, glória a Deus, a Arlete mandou. Mas você entendeu, Arlete? Só quem é do Mira vai pegar essa. Marisa, ok. Renilda, ok. Ninguém mandou o nego, né? Que a gente pediu, né? Tu vê, né? Então tá bom. Irmãos, eu acho que foi fácil a compreensão, né? Então tá bom. Que bom que o Espírito Santo revelou para vocês, né? A palavra dele, porque se fosse depender de mim, vocês estavam lascados. Eu não entendi direito a parte dos demônios e anjos. Então tá bom. Jana, vou explicar de um jeito mais resumido e acho que simples, tá bom? Quando o homem morre, sai o espírito do corpo dele. E esse espírito, se o homem foi perfeito, vira um anjo, e ele vai ficar lá no céu, porque ele virou um anjo, alcançou a perfeição. E se o espírito dele na vida passada foi imperfeito, foi mau, ele vira um demônio. E ele pode atormentar os outros enquanto ele vagueia nessa terra, até que Deus vai lá e pum, manda ele entrar no corpo de alguém, reencarnar. E aí ele tem a oportunidade de fazer a diferença, de ir de novo. Então é isso, resumidamente. Manda um ok se tu conseguiu entender, tá bom? E a nossa diferença é que no cristianismo os demônios existem, não são pessoas que morreram, que essas pessoas foram condenadas, foram para o inferno. As pessoas que quando morrem, né, e não creem em Jesus, elas não viram demônios, a escritura não fala isso, né? E aí elas vão para o julgamento eterno, né? O que entende-se por demônio na Bíblia, né? Se você for estudar a Bíblia, ela está mais preocupada com a salvação do homem. Esse é o objetivo, né? Esse é o foco da Bíblia, né? E ela vai trazendo relatos de pessoas, vai falando no Antigo Testamento de fatos que aconteceram, né? Mostrando a vida das pessoas, os pecados do homem, mas ela está preocupada com a salvação do homem. A Bíblia não está preocupada com expor quem é Satanás, expor de onde ele veio, expor quem são os demônios, qual que é o nome de um demônio, qual que ele é responsável, o Beuzebu, o Biribororó, qual que é o foco dele. A Bíblia é clara quanto à existência deles, que existem demônios. Também existe Satanás. A Bíblia é bem clara quanto a isso, que ele é o príncipe desse mundo, Satanás, e os demônios, eles fazem parte desse pessoal, dessa casta, dessa galera, né, do reino espiritual, que é condenada diante do Senhor. Que um dia, em Apocalipse, mostra que irão para o fogo eterno, né? Irão para o fogo de enxofre, né? Irão padecer, eu acho que posso colocar nessa palavra. Existe isso, a fé cristã fala isso. Mas a Bíblia não está preocupada em ficar mostrando como é que é Satanás e tudo mais. Que a Bíblia não quer que o homem fique debruçado sobre isso. Quer que ela se debruce sobre salvação, sobre o Cristo. A Jana botou: entendi. Achei que quem alcançava a imperfeição, tipo a do Hitler, não iria mais reencarnar daí. Tô tirando a dúvida porque acho que é mais difícil entender o que se passa na cabeça deles mesmos. É verdade. Tá certa.
É tão mais simples crer na Bíblia. É verdade, Jana. Mas a gente não conseguiria crer, né, se o Espírito Santo não a revelasse, né? Quando eu paro e leio essas baboseiras, por exemplo, o Espiritismo, né, quando eu li, eu falei, cara, que baboseira. Mas eu falei assim, cara, se não fosse o Espírito Santo revelando para nós, eu seria outro tolo a cair nessa tolice. Né? Seria mais um a seguir esse caminho. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Né? Nos ajuda a ver que realmente tudo é uma tolice diante de Deus. Amém? E quanto à parte do não alcançar a imperfeição, tipo a do Hitler, não iria mais reencarnar, eles acreditam que toda a alma vai para o céu. Todo mundo vai alcançar a perfeição. Uns mais rápido, outros mais lento. Até o Hitler vai alcançar a perfeição. Mas vai de alma, de corpo em corpo até alcançar essa perfeição. Amém, queridos irmãos negros? Vamos lá então finalizar o nosso culto? Vamos fazer a nossa oração? Se tiver tudo certo aí, manda a tua... Se você não mandou ainda o teu ok, o teu joinha, e vamos orar aí. Senhor, nesse momento queremos pedir para que o teu Espírito Santo se derrame sobre a nossa família, sobre a nossa casa, abençoa o resto da nossa semana, Senhor. Abençoa esse bazar, Pai, para que seja para a tua honra e para a tua glória, que vai acontecer na nossa igreja. Que o Senhor possa preparar, Pai, o teu corpo, a tua noiva, essa igreja, Senhor, adornando ela, Senhor, em santidade, Senhor, assim como uma noiva, Senhor, assim como uma esposa, que ela está prestes, uma noiva está prestes a se casar, que ela se embeleza, Senhor, que ela se adorna, que ela fica bonita para o seu marido, Senhor, para o seu noivo, que o Senhor possa nos preparar, Pai, como essa noiva. Linda diante do Senhor, Senhor, que a nossa beleza, o nosso adorno, as nossas joias sejam a santidade, a pureza, o caminho reto diante do Senhor. Que o Senhor possa nos purificar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é isso. Que Deus abençoe o resto da semana de vocês, do trabalho, a escola, para aqueles que vão à escola ainda, a faculdade. Que Deus abençoe o caminho de vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe, vão na paz.